Filipenses capítulo 3, versículo 13. Os versículos bem conhecidos da Igreja do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Esse versículo é um versículo bem conhecido, de todos nós, que Paulo, quando escreve as cartas aos Filipenses, ele fala: irmãos, não que eu haja alcançado, ou seja, ele estava falando sobre a perfeição, sobre ser perfeito, ser um homem santo. Ele diz: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele não disse uma coisa eu penso, uma coisa eu estou pensando em fazer. Ele disse uma coisa eu faço, ou seja, eu estou fazendo. Tudo que é passado eu deixo para trás. E eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E eu estava, essa palavra ela veio ao meu coração essa semana. Deus falou profundamente comigo. Tem dias que nós estamos, Thaís, no dia a dia, nas tarefas nossas, e vem algo da palavra de Deus em nossas vidas e queima no nosso coração, e aquilo fica queimando o nosso coração, e eu fiquei com essa palavra na mente, eu fiquei me perguntando para Deus o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. E a semana toda eu fiquei meditando em várias coisas, mas hoje, um pouco antes de vir para cá, Deus falou no meu coração, sobre essa palavra. E hoje eu gostaria de falar, nós somos da casa, e é importante que nós não deixamos a chama do Espírito Santo apagar nas nossas vidas. É importante, irmão Jonas, que a chama do Espírito ela não se apague. E porque o maior desafio para nós cristãos não éramos receber a salvação, porque nós já somos salvos, mas é conseguir mantê-la. Esse é o maior desafio. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é aquele que andar um pouquinho com Deus, não é aquele que andar uma milha, não é aquele que andar 10 quilômetros, não é aquele que andar 10 anos, 20 anos, não. É aquele que perseverar até o fim. Então, esse é o maior desafio de nós cristãos hoje. No século XXI, o maior desafio nosso hoje é manter a nossa salvação, não deixar ela escapar por entre as nossas mãos. Observando aqueles que fizeram. E eu começo a meditar em Josué e Caleb, irmão Igor. E eu começo a me lembrar, irmão Henrique, que Josué e Caleb, eles foram junto com mais 10 espias com ele olhar a terra prometida. A Bíblia diz que Moisés, ele fala: olha, reuniu 12 espias ali, manda lá para ver a terra prometida que Deus nos mandou. Deus falou que é uma terra maravilhosa, Deus falou que é uma herança para nós, e foram lá. Os 12 foram lá, e quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que Josué e Caleb ficaram encantados. Eles ficaram olhando aquelas maravilhas, ficaram olhando aqueles alimentos, aquelas árvores tão belas, aqueles cachos de uva que eles tiveram que carregar entre dois. Eles viram aquela terra que realmente manava leite e mel, uma terra maravilhosa. E eles chegaram falando que estava no seu coração. A Bíblia diz que eles chegaram falando que estava no seu coração. E a Bíblia diz que os outros 10, eles pegaram e olharam tudo aquilo, mas o que eles mais observaram era o que? Eram os gigantes. Eles viram que existia ali uma terra que não estava desabitada, mas que havia um povo ali que poderia matá-los, havia um povo ali que eles teriam que lutar e que eles achavam que não iriam prevalecer contra aquele povo. Então o que eles chegaram falando para Moisés
Nós não vamos conseguir entrar nessa terra prometida. E Josué e Caleb disseram, não, mas vocês viram a parte errada. O que nós vimos era uma terra que manava leite e mel, aleluia. Irmãos, então eu aprendo que aquilo que nós vemos, aquilo que desce no nosso coração, aleluia, é aquilo que vai acompanhar a nossa caminhada, aleluia. É aquilo que não vai deixar nós desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas é aquelas coisas boas e maravilhosas que nós aprendemos e que entrou aqui no nosso coração. Por causa disso, Deus não deixou eles entrar na terra prometida e eles ficaram andando no deserto lá 40 anos. E a Bíblia diz que Caleb tinha a idade de 40 anos quando recebeu a promessa. Porque no momento que eles falaram aquilo, Deus falou assim, olha, aqueles que falaram que não poderiam entrar na terra, que era só terra de gigantes, que era isso, aquilo, esses não vão entrar, mas vocês que falaram coisas boas, vocês vão entrar na terra. Vocês que trouxeram notícias boas, vocês que almejaram entrar nessa terra, eu tenho algo para dizer, a terra é de vocês. E Deus prometeu isso para ele. E quando Deus promete algo para nós, não pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, a promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Ele é fiel. E quando eu vejo aqui, se passaram 5 anos e Caleb entrou na terra prometida, é isso que a Bíblia diz? Não. Passou 10 anos e ele entrou na terra prometida? Também não. Passou 20 anos e ele entrou na terra prometida ou 3? Não. A Bíblia diz que passou 45 anos. Você sabe o que é isso? 45 anos esperando. Quantos e quantas pessoas passaram por ele? Quem sabe batiam nas costas dele e diziam assim, você ainda está esperando isso? Você acha ainda que vai entrar na terra prometida? Você ainda está esperando isso de Deus? Deus esqueceu de você. Quantas vezes nós pensamos que Deus esqueceu de nós? Quantas vezes nós pensamos, aleluia, que a promessa está demorando demais, ela não está chegando? E quantas vezes o inimigo sussurra em nosso ouvido dizendo para nós pararmos, para nós abandonarmos a nossa cruz? Mas o segredo está em permanecer o fim. E a Bíblia diz que da idade de 85 anos ele era, irmão. E eu não estou falando aqui antes do tempo de Noé. Eu estou falando aqui depois do tempo de Noé. Ele já tinha 85 anos, um velhinho. E quando chega para ele, pouquinho, vamos dizer, mais ou menos, não é tão velho, né? Mas 85 anos já é um pouquinho, né? Já é uma idade assim que tem que se cuidar. E quando Josué chega para ele e diz assim, olha, chegou o momento de você possuir a terra prometida. Irmão, ele ficou tão alegre, ele ficou tão feliz, irmão. Ele não pensou em nada, ele disse assim, olha, a minha força é agora, a mesma que era quando eu tinha 40 anos, quando Deus prometeu para mim, é a mesma força que eu tenho hoje. Me dá a espada que eu vou lutar, me dá a espada que eu vou enfrentar o inimigo, me dá a espada que eu vou lá e eu vou tomar a terra, aleluia. Ô irmão, 85 anos de idade, ele queria lutar, ele queria ir para a guerra. E ele, é interessante que a Bíblia diz no livro de Josué que ele não olha para os gigantes, ele fala assim, olha, eu sei que tem gigantes lá, eu sei que tem, aleluia, um povo forte lá, mas eu sei de uma coisa, Deus está comigo, aleluia, Deus está comigo, aleluia. Irmão, esse é o segredo, nós permanecemos com a nossa fé ardendo no nosso coração, permanecer com a nossa fé, aleluia, intacta, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que pedimos ou pensamos. Você serve a um Deus fiel. Olha para o seu irmão ao seu lado e diga assim, você serve a um Deus fiel. Diga para ele, você serve a um Deus fiel. Aleluia. Oh glória. Da idade de 85 anos era eu, quando o Senhor, aleluia, me deu a terra prometida. E é interessante que ele fala, agora, portanto, dai-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins, ou seja, os gigantes, lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo
e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Aleluia. 85 anos e a fé dele era a mesma. 85 anos e a fé dele era intacta. E não somente a fé, a força. Ele disse, olha, a mesma força que eu tinha naquela época, a mesma força que eu tenho hoje. Ou seja, eu continuo crendo em Deus do mesmo jeito que eu acreditava antes. Aleluia. Eu continuo acreditando em Deus do mesmo jeito que eu acreditava antes. E ainda é mais forte. Aleluia. Eu vejo que nós temos que aprender a confiar em Deus a cada dia. Que nós temos que aprender a depositar a nossa fé inteiramente no Senhor, sem olhar as circunstâncias. Quem sabe hoje não era para você estar aqui. Quem sabe hoje tantas e tantas coisas aconteceram na sua vida, e quem sabe você nem poderia estar aqui, aleluia. Mas você veio aqui dizendo, a minha fé está no Senhor. A minha fé está no Deus da minha salvação, aleluia. A minha fé, aleluia, não está naquilo que eu vejo, mas é naquilo que eu não vejo, aleluia. Está num Deus invisível, aleluia. Eu vejo que a Bíblia diz que havia o tabernáculo, como mostra a foto aqui. Quantos aqui já ouviram falar do tabernáculo? Muitos ouviram, né? Até os jovens todos ouviram. E é interessante que o tabernáculo ele tinha alguns utensílios, né? E algumas coisas que faziam parte do tabernáculo. A Bíblia diz que havia um altar de holocausto. E nesse altar de holocausto era onde nós sacrificávamos, onde o povo de Israel sacrificava, ou seja, nós deveríamos fazer esse sacrifício. E quem foi, uma vez nós fizemos uma viagem lá a São Paulo, né, conhecer esse templo, o Templo de Salomão, e tinha, alguns anos se lembram, tinha o Jardim das Oliveiras, e eles têm uma réplica lá, irmãos, exatamente como esse, né? Quem sabe nós faremos outra viagem como essa, né? Isso é maravilhoso. Amém? E é interessante que o tabernáculo ele tinha isso, ficava na parte de fora. E toda vez que alguém, o povo de Deus pecava, ele levava lá, né, um animal para ser imolado, para que os pecados que ele cometeu fossem purificados. Ou seja, ele levava o animal e o animal morria por ele. Porque toda vez que nós pecamos, alguém tem que morrer. Toda vez que nós pecamos, não sei se você sabia, mas alguém tem que morrer. Porque alguém tem que pagar o preço. Desde aquela época, desde a antiguidade, quando alguém pecava, alguém tinha que morrer. E aí eles levavam um animal, conforme o nível de pecado, conforme que eles pecavam, tinha que levar um animal. Tinha gente que levava uma pomba, tinha gente que levava uma ovelha, um boi. Só que hoje, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Então toda vez que nós pecamos, nós temos alguém que já morreu por nós, amém? É verdade. E quando nós olhamos o tabernáculo, nós vemos que ali no início, logo na entrada, havia esse altar de holocausto. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele não poderia deixar a chama apagar. Estava por apagar, eles tiravam as cinzas, colocavam mais lenha e a chama continuava acesa. Toda vez que, dia após dia, dia após dia, essa chama estava pegando ali com Jaqueline, e eles tiravam a cinza e colocavam mais lenha. Tiravam a cinza e colocavam mais lenha. Tiravam a cinza e colocavam mais lenha. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a lenha é o nosso nível de fé. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós temos nosso relacionamento com Deus, nós vamos acrescentando a nossa fé. Ou seja, nós estamos colocando lenha na fogueira, para não deixar essa chama apagar. A Bíblia diz que Deus deu a ordem para eles, olha, a chama não pode apagar. A chama não pode apagar. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E isso colocando para nós, irmãos, o fogo representa o Espírito Santo. E nós não podemos deixar o Espírito Santo, a fé se apagar dentro de nós. Nós temos que colocar lenha, dia após dia.
Nós temos que estar como Josué e Caleb, fortes. Fortes. Você sabia que Deus não fala com ninguém caído, irmão? Desanimado? Você sabia disso? Você sabia que Deus não usa ninguém que está desanimado, Mateus? Eu vejo no livro de Ezequiel que quando Deus chama Ezequiel, Deus fala: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus fala para ele: põe-te em pé que eu vou falar contigo. Ou seja, você precisa estar de pé. Você precisa estar erguido, levantado na presença do Senhor. Se você chega na presença de Deus assim, diz: Senhor, eu estou fraco, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou... Como é que Deus vai te usar? Se você chega para o médico e diz para ele: olha, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo doente, será que ele vai dar a chave para você dirigir? Ou será que ele vai te dar alguns remédios e vai dizer: ó, você precisa de repouso, você precisa se recuperar? Como nós estamos? Estamos de pé, fortificados, fortalecidos na presença do Senhor? Ou estamos como aquela ave, né, que o pastor fala: estou fraco, estou fraco, estou fraco? Como é que nós estamos à presença do Deus Todo-Poderoso? Uma das dicas que Paulo nos dá então é: irmãos, uma coisa eu faço, ele diz, eu jogo todo o passado para trás. Ou seja, eu tiro as cinzas, todas aquelas cinzas do fogo eu tiro fora. Ou seja, o passado eu jogo para trás. Tudo que foi ontem passou. Hoje é um dia novo e eu olho para Cristo, eu olho para o alvo, eu prossigo para o alvo. Eu não olho para o lado, não olho para o outro, eu prossigo para o alvo. Aleluia! E isso nós temos que levar para as nossas vidas. Aleluia! Nós não podemos olhar para o que acontece ao nosso redor, nós não podemos olhar para o que acontece para a direita ou para a esquerda, não. Nós não podemos tirar o foco de Cristo. Uma coisa que eu aprendi essa semana lendo um livro é que a pomba, ela tem uma visão monofocal. Ou seja, ela enxerga só uma coisa que está diante dela. Se ela mirar nessa cadeira, ela só vai enxergar essa cadeira, ela não enxerga mais nada. Pode passar quem for, ela não vê. Porque ela tem um foco só, um foco único. Nós muitas vezes olhamos para alguém, mas nós conseguimos ver tudo que acontece ao nosso redor. Mas dizem que a pomba não. Ela olha para algo, um objeto, alguma coisa, e ela foca ali. Irmãos, muitas vezes nós, na nossa fé, temos que ter esse foco, esse único foco. Porque se nós começarmos a olhar para o lado, olhar para o que as pessoas dizem, olhar para o que os outros falam, para o que está acontecendo, para as circunstâncias, não estaria ninguém aqui. Mas agora, quando nós olhamos para Cristo, aleluia, aí nós não vemos outros motivos para não estar aqui. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos todos os motivos para estar dentro da casa do Senhor. Nós olhamos para Deus e nós vemos como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores, como nós não podemos, aleluia, pagar tudo aquilo que Ele fez por nós, irmãos. A semana passada eu estava aqui no culto, eu estava em lágrimas e me lembrando: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de estar louvando, eu não sou digno de estar aqui, mas mesmo assim o Senhor me amou. Olha, eu sou um Deus tão grande, se fez carne, veio a esse lugar e morreu por mim e por você, aleluia. E somos falhos e pecadores, deixou a sua glória para vir aqui, para dizer: vale a pena pagar o preço por mim e por você, irmãos. Nós temos que abraçar o Evangelho de todas as formas. Amém. Os dias que nós não merecemos, nós não somos merecedores. Porque se todos os dias nós pensarmos que nós não somos merecedores, nós vamos manter a nossa fé intacta. Se todos os dias nós pensarmos, acordarmos e dizer: Senhor, eu não sou merecedor, e muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Porque mesmo não sendo merecedor, o Senhor preparou um céu para mim, aleluia. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor preparou um céu que a Bíblia diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, irmão, aleluia, isso não é qualquer coisa, aleluia. Deus não preparou uma casa, imagine uma casa maravilhosa, imagine uma casa, um sonho que você gostaria de ter, uma mansão, naquele estilo, com piscina, com lareira, com tudo, imagine isso. Imaginou? Nada disso se compara ao que Deus tem preparado para ti. Nada disso se compara ao que Deus tem preparado para nós. E é por isso, irmãos, que nós temos que lutar todos os dias. Eu estou aqui hoje para lembrar você um pouquinho a mais, que é por isso que você tem que estar com as suas lamparinas cheias de azeite.
Aleluia. A Bíblia diz que haviam 10 virgens. Aleluia. Haviam 10 virgens. E 5 delas eram tolas e 5 delas eram prudentes. E a Bíblia diz que todas elas eram virgens, ou seja, todas elas estavam esperando o noivo. Mas 5 delas tinham azeite a mais. 5 delas tinham pouco azeite. Eu vejo então que existe uma diferença. Foi pregado nesse lugar esses dias essa palavra aqui. Existe uma diferença daqueles que têm azeite de sobra e aqueles que têm pouco azeite. Aqueles que têm pouco azeite podem ficar no meio do caminho. Agora aqueles que têm bastante azeite vão permanecer até o fim. Como está a tua lamparina hoje? Como está o teu azeite hoje? Aleluia. Você tem pouco azeite? Jesus pode multiplicar essa noite. Pode multiplicar essa noite. Aleluia. Se o teu fogo está apagando, Jesus pode reacender a chama. Aleluia. Não é eu que vou reacender, não é o irmão que está do lado, mas é Jesus que vai reacender a chama novamente no seu coração. Aleluia. A chama não pode se apagar, irmão. Aleluia. O azeite não pode acabar. Aleluia. Hoje é noite de nós reabastecermos as nossas lamparinas. Aleluia. Olharmos para Jesus e continuarmos a nossa caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Porque o céu é logo ali, irmão. O céu é logo ali. Falta pouco, aleluia. Falta pouco para nós chegarmos lá, aleluia. Pense na alegria que será, irmão, quando você chegar lá, irmãos. Pense na alegria de ver Jesus na sua frente. Veja a alegria, comece a pensar na alegria que será, aleluia, você deixar esse mundo e chegar diante do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós almejamos, irmãos. É por isso que nós batalhamos todos os dias, aleluia. Para a vocação do prêmio, aleluia, que está em Cristo Jesus. É que Paulo fala: eu prossigo para o alvo pela vocação, aleluia, do prêmio, pela salvação. Nessa noite eu gostaria que vocês colocassem de pé, aleluia. Deus da glória. Aleluia. O céu hoje, aleluia. Eu gostaria que você começasse a pensar como será o céu, aleluia. Anjos cantando, anjos adorando ao Senhor, sem parar. Anjos dizendo: Santo, 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 Santo. É o Senhor, Santo. E a Bíblia diz que eles não param de dizer: Santo, Santo, Santo. Imagine, irmãos, aleluia, seres de luz, seres celestiais, não são seres de carne e osso como eu e você, aleluia. E a Bíblia diz que eles não param de dizer: Santo, Santo. Imagine a beleza, imagine a santidade do Senhor, imagine o poder, a glória do nosso Deus Todo-Poderoso está diante dele, aleluia. Não vai na vontade de parar de dizer: Santo, 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 és o Senhor Todo-Poderoso. O nosso desafio é manter a nossa fé intacta. O nosso desafio é manter a nossa fé intacta, aleluia. Você está forte mesmo apesar das adversidades, está forte mesmo apesar das dificuldades. Esse é o nosso desafio, aleluia. E hoje, aleluia, eu te convido a dar um passo de fé aqui na frente, aleluia. Se você sente no seu coração que precisa de mais azeite, se você sente, aleluia, que às vezes dá vontade de parar, que às vezes dá vontade de desistir, que às vezes dá vontade de largar tudo, aleluia, eu gostaria que você passasse aqui à frente e dissesse: Senhor, hoje eu quero encher as minhas lamparinas de azeite, eu quero, Pai maravilhoso, pagar o preço, comprar o azeite, eu quero, Senhor Jesus, estar cheio do azeite, ó Pai maravilhoso, para eu resistir aos dias maus, eu resistir, ó Pai maravilhoso, aos dias maus. O altar está aberto, aleluia.